Há histórias que o tempo tenta enterrar, mas o destino sempre encontra uma maneira de desenterrar o que foi esquecido. 20 anos atrás, um pai apertou uma mala velha, disse eu volto logo, e nunca mais voltou. Ele deixou para trás uma menina que chorou dormindo por muitas noites, uma menina que aprendeu a se curar sozinha, uma menina que um dia levantou-se mais forte do que qualquer um podia imaginar. Hoje, ela é bilionária, não por sorte, mas porque transformou dor em força, abandono em disciplina e silêncio em poder. E o destino, caprichoso como sempre, decidiu colocá-los frente a frente novamente. Mas agora, não é ele quem tem o poder, é ela. E quando seus olhos se encontraram, o mundo ficou em silêncio, porque ali, naquele momento, dois passados colidiram com uma intensidade que nenhuma palavra poderia descrever. O relógio marcava 6h41 da manhã, mas para Lívia, o tempo parecia outra coisa, algo que não tinha forma, nem início, nem fim. Ela estava sentada no chão da sala, abraçando firme seu ursinho de pelúcia, o único presente que lembrava que antes sua casa era mais cheia, mais viva, mais colorida. O ursinho tinha costuras frouxas e manchas antigas, mas para ela era um pedaço de amor guardado no tecido. Sua mãe, Carolina, estava em pé, próximo à janela. A xícara de café tremia levemente em suas mãos, não pelo frio, mas pelo nervoso, pela espera, pela memória que insistia em doer como se fosse hoje. Mamãe, a menina perguntou baixinho, sem desviar os olhos da porta. Ele vai chegar antes do café, né? O sorriso de Carolina tentou nascer, mas nasceu torto, forçado, quase um pedido de desculpa por existir. Ele disse que voltaria hoje. Ela respondeu apenas isso, porque promessas quebradas demais um dia deixam de ser palavras e viram feridas. Lívia sentiu, como se aquilo fosse suficiente, como se a promessa de alguém que foi embora valesse mais que o próprio tempo. Carolina observou a filha por alguns segundos, aqueles olhos grandes, tão cheios de esperança, tão confiantes, tão parecidos com os dele, e algo dentro dela doeu. Porque quando o amor vai embora, não leva só a pessoa, leva o chão, leva o ar, leva o fôlego, e deixa você tendo que explicar ao seu filho que o mundo nem sempre escolhe ficar. Mas antes de aquele sol nascer, antes daquela espera silenciosa, um outro dia aconteceu, um dia que nunca terminou. 2 dias antes, o vento batia forte nas folhas da frente da casa. Lívia estava sentada na porta, desenhando no chão com um graveto, enquanto cantava baixinho, até que ouviu o som da porta abrir. Seu pai, Renato, saiu segurando uma mochila surrada, o zíper quebrado, as alças gastas pelo tempo, a mochila que parecia tão velha quanto as promessas que ele repetiu durante anos. Eu estou tentando. Eu vou conseguir. Eu só preciso de tempo. Lívia levantou-se imediatamente. Papai, a gente ainda vai no parque hoje, né? A gente combinou. Você disse que ia me mostrar como fazer pipa. Renato sorriu. Aquele sorriso quebrado, bonito e triste ao mesmo tempo. Ele se agachou diante dela. E a menina correu até ele, abraçando sua cintura. Minha pequena, ele falou com a voz apertada. Papai precisa resolver umas coisas. Mas eu volto, tá? Ela olhou para ele com a pureza de quem ainda acredita no bem do mundo. Antes do jantar, uma pergunta tão simples. Uma pergunta tão pequena. Uma pergunta que mudou tudo. Renato hesitou. Só um segundo. Mas naquele segundo estava tudo. O medo, a covardia, o amor e a incapacidade de amar direito. Eu volto logo. Prometo. Ele se levantou. Não olhou para trás. Porque se olhasse, talvez ficasse. Lívia ficou na porta, abraçando o ursinho tão forte que quase tirou o ar dele. O vento levantou poeira. Os pássaros voaram. E a infância dela partiu junto. Naquela manhã, 2 dias depois, ela continuava esperando. O café esfriou. A luz mudou. O dia virou tarde. Carolina tentou levar a menina para brincar, para comer, para dormir, mas ela sempre voltava para a porta. Sempre. Até que a noite chegou. E a realidade também. Mamãe. A voz dela quebrou. Eu acho que ele esqueceu.
Carolina puxou a filha para seus braços, e pela primeira vez naquela casa, as duas choraram juntas, porque naquele dia as duas foram abandonadas, e nenhuma sabia como continuar. Lívia cresceu com essa cena guardada em silêncio. Mas silêncio não é vazio. Silêncio é lugar onde a dor se esconde. E quando se esconde por tempo demais, ela se transforma em força, ou em ferro, ou em gelo, ou em impulso para nunca mais depender de ninguém. Lívia escolheu ser ferro, mas ainda doía. Sempre doía. 20 anos depois. Lívia agora tinha 26 anos. A menina com o ursinho no colo havia se tornado mulher que ninguém empurra. A CEO mais jovem de um conglomerado tecnológico avaliado em mais de 7 bilhões. Sim, bilhões. Ela conquistou aquilo sem atalhos, dormindo pouco, trabalhando muito, chorando às escondidas, levantando sozinha e sempre repetindo para si mesma: eu nunca mais vou esperar por ninguém. O hall de sua empresa tinha paredes de vidro que refletiam a cidade inteira. Pessoas andavam de um lado para outro com pressa, como se o tempo fosse um recurso caro demais para ser desperdiçado. Os saltos de Lívia ecoavam no mármore branco. Cada passo era controle. Cada movimento era calma. Cada olhar era certeza. Ela havia aprendido a não tremer. Ou, pelo menos, aprendeu a parecer que não tremia. Na recepção, a secretária se levantou rápido ao vê-la passar. Senhora Lívia, disse nervosa, há um homem esperando pela senhorita no térreo. Ele afirma que é seu pai. O mundo não parou, mas o coração dela parou. Não acelerou, não explodiu, apenas parou. Como se todas as lembranças que ela trancou atrás de portas invisíveis tivessem batido nelas ao mesmo tempo. Onde ele está? Lívia perguntou. A voz saiu firme, inabalável, mas algo atrás da voz estava respirando alto. Ele está no saguão. Ele parece cansado. Lívia caminhou até o elevador. Cada passo era um reencontro com uma memória que ela tentou esquecer. O ursinho. O peixe na testa. A porta que fechou. A promessa que nunca voltou. As portas de vidro do térreo se abriram. E lá estava ele. Renato, 20 anos mais velho. O rosto marcado, os ombros curvados, os olhos cheios de arrependimento. Quando ele a viu, o mundo dentro dele quebrou, e ele precisou inspirar para não cair. Lívia, sua voz falhou. Minha filha, eu? Ela o encarou, sem ódio, sem lágrimas, sem amor, sem nada, apenas um deserto. Você está atrasado, ela disse, e virou de costas. Porque o abandono não se desfaz com arrependimento. E o passado estava apenas começando a cobrar. Renato permaneceu parado no saguão mesmo depois que Lívia virou as costas. Ele não chamou por ela. Não correu atrás. Não porque não quisesse, mas porque não tinha direito de pedir mais nada. Ele caminhou devagar até uma praça próxima, onde se sentou em um banco de madeira desgastado pelo sol e pela chuva. Sentou-se como quem carrega o peso de muitas vidas nos ombros, mas só tinha uma. Uma vida cheia de erros. O vento balançava as folhas secas ao redor, enquanto ele observava o movimento da cidade, tão rápida, tão viva, tão indiferente à sua dor. Ele apoiou os cotovelos no joelho, se passou as mãos pelo rosto. 20 anos. 20 anos de ausência. 20 anos tentando se convencer de que não tinha escolha. Mas a verdade, quando dita em silêncio, é nua e crua. Ele teve escolha, e escolheu ir embora. Eu tinha medo, murmurou para o vento. Medo de ser pequeno demais para ela, e fui. A memória veio como um golpe. A casa simples, o sorriso da filha, o amor que não soube sustentar, a promessa que ele quebrou. Eu volto logo. Prometo. Aquela frase tinha se tornado uma prisão, porque todo dia ele acordava querendo cumprir. Mas o tempo não perdoa quem espera demais. Havia trabalhado em cidades diferentes, empregos temporários, bicos, carregando caixas, dormindo em pensões, às vezes em bancos de rodoviária. Viveu tentando juntar o mínimo para voltar com algo que pudesse chamar de orgulho. Mas orgulho é uma armadilha. Ele sempre achava que não era suficiente ainda, que precisava de mais um mês, mais um trabalho, mais um pouco de dinheiro, para voltar de cabeça erguida.
Acabou voltando de cabeça baixa. As mãos marcadas não contavam uma vitória, contavam uma longa derrota. Ele olhou para os prédios ao redor, o mundo que a filha construiu sem ele, e algo dentro dele quebrou. Eu só queria poder dizer que tentei. Sua voz falhou, mas tentar não muda o que eu fiz. Os olhos encheram-se de água, mas ele não chorou. Ele achava que tinha perdido o direito de chorar por aquilo. Enquanto isso, no alto do prédio, Lívia caminhava para uma sala envidraçada onde poucas pessoas tinham permissão de entrar. Uma sala silenciosa, com uma única mesa e um piano antigo no canto. Ela raramente tocava, mas mantinha o piano ali, como quem guarda uma cicatriz exposta. Sentou-se, olhou pela janela. Respirou fundo. Ele voltou. A frase era pequena, mas carregava séculos. Ela passou anos se perguntando como seria esse momento. Se ela sentiria raiva. Se sentiria dor. Se sentiria nada. Mas o que ela sentiu foi pior. Ela sentiu que ainda doía, mesmo depois de tanto tempo. E isso, ela não estava pronta para admitir. À noite, ela voltou para seu apartamento, minimalista, sofisticado, silencioso demais. Silêncio é confortável quando você não tem medo de ficar sozinho. Mas para ela, o silêncio sempre lembrava algo. Pegou o ursinho velho na estante, o único objeto que ela nunca jogou fora. Passou o dedo pela costura desgastada. E, sem perceber, uma lágrima caiu. Não pelo homem, mas pela criança que esperou. Por tanto tempo. 2 dias depois, algo inesperado aconteceu. Lívia pediu que o localizassem. Não porque estava pronta para perdoar, mas porque precisava entender. Quando ela entrou na pequena lanchonete do centro, o sino na porta tocou. Renato levantou o rosto lentamente, como se tivesse medo de acreditar que era real. Ele se levantou rápido, mas não se aproximou. Ele apenas esperou. Lívia sentou-se. Ele sentou em seguida. 2 copos de café foram colocados na mesa, mas nenhum dos 2 tocou. O silêncio era tão espesso quanto o passado entre eles. Eu não vim aqui para reabrir feridas, Lívia começou, olhando diretamente para ele. Eu vim para entender por quê. Renato engoliu em seco. Sua voz falhou. Eu errei. Isso eu já sabia. Ela interrompeu. Eu quero saber por quê. Ele respirou fundo. Os olhos dele não tinham mais desculpas. Não tinham discursos prontos. Só tinham verdade. Porque eu tive medo de ser um fracasso na sua frente. Ele falou devagar. Eu achava que precisava voltar quando tivesse algo grande, algo que provasse que eu valia a pena. Mas, quanto mais tempo passava, mais difícil era voltar. Lívia ficou em silêncio. A faca que perfura mais fundo não é feita de raiva. É feita de sinceridade tardia. Eu não precisava que você trouxesse algo. Sua voz quebrou pela primeira vez. Eu só precisava que você ficasse. Renato fechou os olhos como quem leva um tiro. Eu sei. E quando abriu, lágrimas escorreram. Mas as lágrimas dele não caíram sozinhas. As dela também. Não porque ela o perdoou, mas porque existem dores que não morrem. Apenas aprendem a respirar dentro da gente. Lívia enxugou o rosto, recompôs a postura. Eu não sei o que você espera agora, ela disse firme. Renato balançou a cabeça. Nada, eu não espero voltar. Não espero ser pai. Não espero ser família. Eu só queria que você soubesse que eu nunca deixei de te amar. Mesmo fazendo tudo errado. O mundo ficou quieto. A lanchonete, as pessoas ao redor, o som dos carros. Tudo desapareceu. Só ficaram eles. E a verdade, amor não impede abandono. E abandono não apaga amor. Lívia levantou-se. Respirou fundo. Eu vou pensar, disse. E saiu. Renato ficou ali, com 2 copos de café frios. E a dor de saber que, às vezes, voltar não é o suficiente. A noite caiu sobre a cidade como um cobertor pesado. Luzes dos prédios acendiam uma a uma, como estrelas artificiais tentando iluminar um céu que já não sabia sonhar. Lívia estava sentada no chão da sala, as pernas dobradas, o piano parado ao lado. Nas mãos, o ursinho velho, sempre ele, sempre o mesmo símbolo daquilo que ela tentou esquecer e nunca conseguiu. Ela não chorava, não gritava, não tremia.
mas o silêncio dentro dela era quase ensurdecedor. As palavras do pai ecoavam dentro dela, como passos em um corredor muito longo. Eu só queria voltar quando tivesse algo para te oferecer. Humanos contemporáneos. Mas alguns erros têm ecos que duram vidas. Liv encostou o rosto no ursinho, sentindo a textura áspera da costura que um dia ela tentou fazer sozinha, com dedos pequenos e mãos trêmulas. Aos 7 anos, ela costurou porque pensou: se eu consertar o ursinho, talvez papai volte. Uma esperança inocente. Linda. Cool. Ela fechou os olhos. E pela primeira vez em muitos anos, ela permitiu a verdade entrar. Ela nunca deixou de amar o pai. Ela apenas aprendeu a se proteger do amor. Proteção é quando você coloca paredes. Mas paredes não deixam nada entrar. E também não deixam nada sair. Seu celular vibrou sobre o chão. Uma mensagem. Renato, eu estou indo embora amanhã. Eu entendo se você não quiser me ver de novo. Obrigado por me ouvir. Não havia cobrança. Não havia exigência. Não havia pedido. Só havia respeito. E aquilo doeu mais do que qualquer abandono. Porque agora ela tinha escolha. Pela primeira vez na vida, a história estava nas mãos dela. Ela respirou fundo, pegou a chave, levantou devagar e foi. Não para perdoar, mas para finalizar a história que ficou aberta por 20 anos. A estação de trem estava quase vazia. O céu era um quadro pintado de laranja, rosa e violeta, aquele tipo de beleza que machuca, porque lembra que o tempo passa, mesmo quando você não quer. Renato estava em pé na plataforma, com a mesma mochila velha nas costas, a mesma com que ele saiu 20 anos atrás. Parecia menor agora, ou talvez ele estivesse menor. Ele olhava para os trilhos como quem olha para uma porta aberta para qualquer lugar, e para lugar nenhum ao mesmo tempo. Não havia expectativa em seu rosto. Ele já tinha aceitado a consequência da própria ausência. Ele foi embora. Ele demorou demais. Ele perdeu coisas que nunca voltariam. Mas mesmo assim, ele estava ali. Ele não tinha desistido de sentir. O som de passos lentos ecoou na plataforma. Renato virou-se. Lívia estava ali. Ela não estava chorando. Não estava sorrindo. Ela estava presente. E isso, para eles, já era imenso. Renato abaixou o olhar, como quem não sabe onde colocar as mãos, a alma ou a culpa. Você veio, ele disse, com a voz suave, quase quebrada. Eu vim, ela respondeu, porque eu precisava. Silêncio, mas um silêncio diferente desta vez. Não um silêncio que corta, um silêncio que une. Lívia respirou fundo. Eu passei anos acreditando que você não voltou porque não se importava. Ela começou, olhando nos olhos dele. Eu cresci pensando que eu não era suficiente para você ficar. Renato fechou os olhos e uma lágrima caiu. Apenas uma. Você sempre foi suficiente. Eu é que não fui. A dor dele se encontrou ali. Não para ferir, mas para finalmente ser vista. Lívia continuou. Eu não sei se eu posso te perdoar. Ainda dói. Ainda sangra. Ainda machuca. Sua voz tremia agora, mas ela não fugiu dela. Mas eu sei que eu não quero viver mais fugindo disso. Renato sent you. Eu não quero ser um peso para você. Não espero lugar. Não espero voltar para sua vida. Eu só quero uma pausa. Eu só quero estar onde você permitir. Então ela respirou fundo. O vento soprou. O trem se aproximou ao longe. E ela tomou a decisão que era dela. Ela estendeu a mão. Devagar. Sincera. Viva. Eu não preciso que você seja o pai que eu não tive. Ela disse. Só preciso que você seja verdadeiro agora. Renato olhou para a mão dela como se fosse luz. Ele não a segurou rápido. Ele a segurou com cuidado, com respeito, como quem segura algo frágil e sagrado. Aquele toque não apagou o passado, mas mudou o futuro. O trem chegou, mas nenhum dos dois subiu. Eles sentaram-se juntos em um banco da estação, não como pai e filha, ainda não, mas como duas almas machucadas que finalmente decidiram parar de correr uma da outra. O passo mais difícil não foi perdoar, foi ficar.